Olá, eu sou o Tony Gonçalves e esse é o canal Dose de Sabedoria. E hoje eu vou falar sobre separações e divórcios. Eu digo separações e divórcios, porque tem casos em que o casal simplesmente separa, chegam à conclusão que acabou, cada um vai para um lado, não cuidam da parte documental. É muito mais comum do que divórcio. A diferença do divórcio é que é uma coisa documental, regularizada, são feitos os acertos judicialmente, para que nenhum dos dois seja prejudicado. Mas quando existe uma simples separação, ou porque não há bens a dividir, ou porque nenhum dos dois está tão preocupado com os valores, apenas um não suporta mais viver do lado do outro, seja ele ou seja ela, e vamos parar. Alguns casos resolvem o problema indo morar cada um num lugar, mas não terminando o casamento. Apenas porque viverem juntos acabam entrando muito em atrito. E isso aumentou muito com o problema da pandemia, porque antes cada um saía para trabalhar e na hora que chegavam não dava para ficar brigando muito, tinham outros assuntos para conversar. Mas quando passaram a ficar muito tempo juntos, um foi se irritando com o outro. Cada um tem as suas razões. A mulher reclama que o homem não faz nada, que fica só atormentando, que fica só vendo televisão, que não ajuda, não participa de nada. O homem reclama que a mulher fica o dia inteiro reclamando, que ela não dá sossego e ele está trabalhando em casa e ela não quer respeitar o trabalho dele, ou os filhos incomodam muito, cada um pende para um lado, cada um protege um filho e isso acaba fazendo com que haja briga entre eles, porque ele acha que ela está agindo errado e ela acha que ele está agindo errado. Na verdade, quem acaba sendo vítima são os filhos, mas as brigas são entre eles. E com isso, a gente vai analisar cada caso, né, as razões. Geralmente o homem é agressivo, né, ele não tem muita paciência. A mulher é mais falante, né, eles reclamam muito que a mulher fica falando muito no ouvido, fica atormentando, e eles vão ficando saturados daquilo. E aí ele não fala muito, ele tende a reagir com agressividade. E quando ele age com agressividade, a razão que ele tinha, se tivesse, acaba de perder. Porque nada se resolve com agressividade. Tudo se resolve com conversa. Uma das razões pelas quais o homem é muito briguento, por incrível que pareça, é a baixa autoestima. O homem que tem baixa autoestima, ele quer demonstrar o diferente disso com agressividade. Então ele se torna agressivo e sobrepõe ao seu defeito maior, que é a baixa autoestima. Ele não demonstra. E através da baixa autoestima, ele passa a ser mais ciumento, ele passa a ser controlador e ele passa a ser durão. Durão para não mostrar fraqueza. A mulher, na baixa autoestima, ela se torna uma vítima. Ela fica uma vítima. Coitada de mim. Eu sofro, ele judia de mim, ele... Só que ela teria as armas dela. Normalmente, quando os dois começam a achar que a situação está difícil, o melhor seria procurarem uma ajuda. Uma terapia de casal, uma terapia com os dois separados. Aliás, uma boa terapia de casal faz-se da seguinte forma. Temos uma reunião com o casal. Aí os dois têm cada um o seu tempo para fazer as acusações e reclamações.
Na próxima fazemos separado, só o homem e só a mulher. Vamos ver se eles repetem as mesmas queixas ou distantes eles aumentam as queixas, criam novas queixas. Marcamos novamente juntos e vamos conversar sobre as novas queixas. Muitas vezes isso gera assim uma discussão muito séria entre eles, quase nem dando ouvidos ao terapeuta. Mas o terapeuta vai se armando do que possa usar para ajudá-los. Voltamos às terapias de separado, não só uma vez, algumas vezes só ele, algumas vezes só ela. E aí vamos trabalhar aquilo que nós achamos, né? No caso, geralmente, o mais grave é a baixa autoestima e, tanto para um caso quanto para outro, a gente tem que ajudar isso a melhorar. Outra coisa é um não tolerar mais o outro, e isso acabou se agravando com a pandemia, e é muito difícil que isso volte a bom termo. Muitas vezes existe interferência aí de sogro, de sogra, que acaba piorando um pouco essa situação. Existe o problema dos filhos, que há que se pensar na segurança dos filhos, no bem-estar dos filhos, porque ficarem brigando diante dos filhos é muito mal para a personalidade dos filhos. Então, tudo isso deve ser conversado em terapia. E, se por um acaso esse casal não quiser buscar a terapia, terão que buscar algum amigo, terão que buscar, de alguma forma, uma ajuda. Há quem busque isso numa igreja, há quem busque isso numa reunião de casais, terapia de casais. Existem algumas maneiras de se resolver esse problema sem ser a separação e o divórcio. E no divórcio ainda tem, até na separação também, mas no divórcio mais, a briga pelos bens. É o que a gente diz sempre. Quando começa, é um para o outro, ah, meu bem. Mas quando chegam nessas alturas, muitas vezes, ah, meus bens. E esse é um problema sério. Eu já tive cliente que sofria muito, não tolerava mais a mulher, ele parecia ser a vítima, ela nunca participou e ela não aceitava a terapia, ela achava que a terapia piorava tudo, e ele não tinha coragem de tomar uma decisão, tomar uma atitude, porque tinha um bem e ele não queria dar metade para ela. Se bem que eu sempre dizia para ele, a metade já é dela. E no caso de vocês, ele tinha só uma filha, metade da sua metade e metade da metade dela vão para a filha. Então, um imóvel que você ainda está pagando, a melhor coisa que você faria, fazer um documento transferindo o direito para a filha e cada um ficaria livre do outro para começar uma nova vida. Mas os bens, os meus bens, atrapalham muito. Se você estiver notando que o seu relacionamento não está bom, que está ficando cada dia pior, procure uma ajuda antes. Pode ser que vocês acabem separando, mas em paz, num acordo. Senão pode ser que isso se torne uma agressividade perigosa. Pensem nisso. Pensem na paz. Pensem na segurança dos dois e dos filhos. Tudo de bom. O terapeuta ajuda muita gente a resolver problemas. Ou se acertarem, ou separarem de uma maneira pacífica. Tudo de bom.